Eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 1. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Nós observamos, irmãos, que desde o capítulo 1 da primeira carta, Paulo está tratando com a igreja de Corinto, uma igreja que deixou-se ser influenciada pelos costumes da sua época, que deixou que a forma que o mundo vivia ao seu redor influenciasse nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus relacionamentos. E agora nós observamos que Paulo, falando àqueles irmãos, Paulo está trazendo um novo assunto para trazer a conscientização daqueles irmãos, mas também para nós hoje. Nós estamos aqui estudando essa carta, e aquilo que Paulo ensinou, doutrinou a igreja de Corinto, também nós aprendemos com ela. Nós aprendemos as lições, os ensinamentos. Então nós observamos que Paulo começa dizendo assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar esta causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de vocês levar estas causas aos santos? Nós vamos observar, irmãos, que Paulo dá a entender aqui que existia contendas na igreja de Corinto, havia conflitos na igreja de Corinto, e podemos dizer assim que em toda igreja existe conflitos, existem tensões, porque os crentes de Corinto não eram perfeitos, mas também nós não somos. Então nós observamos que existe aqui uma realidade dos conflitos na vida da igreja, na vida das famílias, na vida dos pais, dos filhos, dos casais, dos irmãos. Porque a igreja, como alguém certa vez disse, ela é uma fábrica de reciclagem, aonde Deus está trabalhando na vida dos seus filhos. Veja, irmãos, que o Senhor diz assim, que quando nós viemos, Ele diz assim: venha como está, e aquele vai nos mudar, vai nos moldar. Então a gente vem todo errado, e aqui Ele começa a trabalhar na nossa vida. Então a igreja é essa fábrica onde o Senhor está mudando, moldando as nossas vidas. E é interessante observar sobre isso, porque aqui nós somos decepcionados, nós decepcionamos também. Às vezes eu fico observando as pessoas, elas acham que elas são, vamos dizer assim, tão importantes ao ponto, ou melhor do que todos, porque ela diz assim: fulano me machucou, me magoou, mas ela não vê ele, que ele às vezes magoou alguém.
Ele se faz sempre de vítima, como se ele ou ela sempre fosse o perfeito. Mas nós magoamos e somos magoados. Não estou dizendo que isso é o ideal de Deus, é a vontade de Deus. Estou dizendo que, como imperfeitos que somos, às vezes magoamos e às vezes somos magoados também. Então nós observamos que as tensões e as contendas, elas sempre existiram e elas ainda existem dentro da igreja. Às vezes alguém diz assim: eu vou para a igreja tal porque lá não tem isso. Será, irmãos? Só se for a igreja do céu, mas a igreja da terra, que tem pessoas imperfeitas. Aonde a gente for, a gente vai encontrar pessoas com defeitos. E às vezes até nós que saímos daqui para lá querendo ser melhor, às vezes o problema somos nós e vamos para lá e vamos causar problema também. Então nós vemos que existem queixas entre marido e mulher. Não sei se no casal dos irmãos tem. Existe queixa entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs. Isso é um fato. Mas o problema, irmãos, da igreja de Corinto ia muito além do que isso. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? É que além de haver as contendas dentro da igreja, eles estavam arrastando aqueles que eles tinham conflito e levando para os juízes lá fora. Levando, vamos dizer assim, contextualizando também, levando os seus problemas ou os problemas da igreja para pessoas lá fora. Nós observamos aqui que essa é a realidade que Paulo vai constatar, vai observar na igreja de Corinto, e é uma triste realidade, porém inegável. Quantas das vezes a gente está fazendo o que a igreja de Corinto fazia, levando os problemas da igreja para fora, para pessoas ímpias. Veja que Paulo pergunta assim: aventura-se alguém de vós, tendo questão contra ele, submetê-lo a juízo perante injustos e não perante a santos? Paulo não se refere, irmão, só fazendo aqui uma colocação ou um parêntese. Paulo não está se referindo aqui que os juízes eles são injustos. Todos, na sua maioria, sim, tem aqueles que se deixam vender e tudo, mas Paulo não está tratando do caráter dos juízes. Paulo não está também dizendo que às vezes, quando você tem algum problema com alguém que não seja crente, que você às vezes vá acionar a justiça, o juízo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando, tratando aqui de irmãos. Paulo está falando de coisas entre crentes. Então, nós, de uma forma geral, podemos ver: coisa de crente é tratada entre os crentes, coisas da igreja é tratada entre a igreja e não lá no mundo. E nós vamos observar porque Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. Veja, irmãos, que levar os problemas internos da igreja para os tribunais de fora da igreja é um fraco testemunho do Evangelho. Quando nós temos questões e nós pegamos um irmão que teve um problema com o outro e leva para o juiz, nós estamos dando um fraco testemunho do Evangelho, dizendo que o Evangelho que nós pregamos e servimos e obedecemos não é suficiente para nos, vamos dizer assim, para nos auxiliar nas nossas questões.
Até mesmo porque quando nós levamos questões entre nós, nós estamos levando para o mundo e dizendo: nós somos carnais, nós somos pecadores que nem vocês, nós vivemos do jeito de vocês, brigando entre nós. Então, quando nós levamos os problemas dos cristãos para os tribunais lá fora, ou até mesmo para pessoas que não são crentes, nós estamos dando um fraco testemunho do Evangelho. O Evangelho não é poderoso para mudar a vida. Vocês estão na igreja pregando o Evangelho que diz que transforma a vida, mas vocês estão lá do mesmo jeito. Então, irmãos, o lugar de tratar dos assuntos da igreja é na igreja. O lugar de tratar os assuntos domésticos é em casa. O lugar de lavar roupa suja, não é na rua, é em casa. Então, qual é o lugar de nós resolvermos as questões entre nós? Entre nós, ou de uns para com os outros, é entre nós. Tem algum problema, o irmão tem algum outro problema com alguém, deveria ele ir em alguém que tenha uma maturidade espiritual, que tenha bons conselhos, seja a liderança, seja o líder de um departamento, seja alguém que você confie e que tenha uma palavra de Deus que vai te auxiliar, porque até mesmo é preciso ter cuidado, que às vezes você vai para um outro crente pensando que ele tem a maturidade e ele vai te dar um conselho pior do que. Então é necessário nós procurarmos pessoas dentro da igreja que sejam sábias, que tenham um conselho que vai nos auxiliar a resolver aquele problema. Vamos dar aqui um exemplo. A irmã Juliana tem um problema com a irmã Érica, aí elas vão procurar a irmã Maria. Só que às vezes a irmã Maria já tem um problema com a irmã Juliana. Aí o que ela vai dar? Ela diz: Érica, perdoa não, faz ela sofrer mesmo, pisa ela, Então precisamos entender em quem nós vamos buscar o conselho, mas dentro da igreja, irmãos. Versículo 2: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Versículo 3: vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Meus amados irmãos, ao levar os problemas para os tribunais, a igreja de Corinto, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam fracassando na sua posição em Cristo. A igreja de Corinto, não só a igreja de Corinto, mas nós também, nós fomos colocados não para ser réus, mas para ser juiz. Vamos já observar, não é que nós somos juízes para julgar ou sentenciar as pessoas. Vamos entender que Paulo está dizendo que a igreja com Cristo vai julgar não só os homens, mas os anjos no juízo final. A igreja vai estar lá juntamente com o Senhor Jesus. A igreja não vai ser julgada no juízo final. A igreja vai estar com Cristo julgando as nações, julgando os anjos, os demônios que se rebelaram contra o Senhor, os anjos. Só que a igreja de Corinto, ela estava fracassando na posição que o Senhor havia colocado eles. A igreja não estava entendendo a posição que elas ocupavam aos olhos de Deus. Então, quando nós
pegamos as questões entre nós e levamos para ali ou para lá, para um juiz A ou B, nós estamos fracassando na nossa posição que o Senhor nos deu de julgarmos as nossas causas. Eu até digo, irmãos, não é que a gente é maçom, né? Que tem lá seus segredos ou isso. Não é que nós temos segredos, mas o que temos entre nós, a palavra de Deus nos dá a orientação de resolver. Observa aquelas duas mulheres que foram até Salomão. Por que foram a Salomão? Era o rei, vamos dizer assim, os reis tinham essa função de aconselhar, de julgar. Então ela foi até Salomão, e Salomão julgou a causa daquelas duas mulheres. Então na igreja Deus constituiu pessoas, Deus deu dons para pessoas, Deus constituiu na igreja pessoas para que elas exerçam esse papel. Deus capacitou seus filhos pela sua palavra para nos auxiliar nessas questões. Então nós observamos que a igreja estava perdendo a sua posição. O apóstolo Paulo faz essa pergunta: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? É interessante que Paulo faz algumas perguntas assim: não sabeis que vocês são o templo do Espírito? Não sabeis que vocês vão julgar o mundo? Não é que a igreja não sabia, a igreja sabia, mas elas estavam infringindo aquilo que elas sabiam. E quantas das vezes a gente está fazendo aquilo que a gente sabe, já sabia que não era para fazer, mas está fazendo? Então, irmãos, Paulo está dizendo que a igreja vai julgar o mundo. Paulo está dizendo que a igreja é que julga as coisas dessa vida, e nós não podemos perder essa nossa posição de estar levando, de estar distribuindo por aí o que é nosso, que nós podemos resolver. O irmão tem um problema com o outro, aí vai contar lá para fulano, ciclano, beltrano. Ele tem um problema aqui com alguém, aí ele vai espalhar para lá. Aí todo mundo diz: que igreja é essa? Então a igreja de Corinto, irmãos, não estava tomando posse da posição que ocupava em Cristo. Os irmãos lembram do filho mais velho, da parábola do filho pródigo? Ele ficou em casa quando o seu irmão chegou, que o seu pai se alegava. Ele disse: meu pai, eu estou triste. Eu vou parafrasear aqui, porque meu irmão gastou tudo, voltou e o Senhor recebeu ele e matou um boi cevado. Eu estou aqui, nunca saí, permaneci fiel, e o Senhor nunca me deu um cordeirinho para me matar com os meus amigos. E o que o pai dele diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas parece que às vezes nós não sabemos o que nós temos, parece que às vezes nós não sabemos a posição que nós ocupamos, e agimos como se não tivéssemos, agimos como se não fôssemos. Irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos crentes, precisamos andar de acordo com a vocação que nós fomos chamados, precisamos andar de acordo com o nome que nós carregamos. Então a igreja de Corinto não sabia ou não estava ocupando a sua posição, estava dando para outros aquilo que era deles em Cristo Jesus. Por isso que eu digo, nós não somos um povinho. Alguém acha que a igreja é um povinho, os crentes são um povinho. A igreja
veja, irmãos, é o povo mais feliz dessa terra. A igreja vai reinar com Cristo, a igreja vai julgar esse mundo, as pessoas, mas muitos parece que agem como se nada, como se não conhecesse, como se fosse nada, e ficam mendigando as coisas do mundo. Olha, quando Satanás foi oferecer para Jesus os reinos dessa terra, se ele o adorasse, ele diz: vai-te, Satanás, porque está ordenado, só a Deus adorarás e a ele prestarás culto. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que o reino que Deus tinha para ele, o seu reino era maior. Nós precisamos saber o que nós temos é maior, e nós não podemos ficar mendigando as coisas desse mundo. Versículo 4: portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Tem pessoas que às vezes acham: o irmão tal não tem capacidade de me ajudar, fulano de tal não tem capacidade de me ajudar. Às vezes olha para o contexto da igreja e diz: não tem ninguém que possa me aconselhar. E às vezes isso, quando alguns irmãos são mais idosos, e às vezes tem um problema, no sentido, um exemplo, casal, e às vezes olha, vamos dar aqui o exemplo do pastor, o líder, o dirigente, é mais novo, tem menos tempo de casamento do que eu, acha que ele não tem a capacidade de aconselhar naquela questão ali no casamento. Então Paulo está dizendo, olha o que Paulo diz: portanto, se vocês têm questões relativas a coisas dessa vida, designe para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes, mesmo que seja aquele irmãozinho que às vezes você não dá nada por ele, mas às vezes ele tem uma palavra de Deus para te ajudar, às vezes ele tem uma palavra que vai te ajudar a resolver aquele conflito, mas você diz: mas é um irmãozinho, é melhor levar para fulano de tal que vai resolver. Então veja, irmãos, que Paulo aconselha a buscar dentro da igreja a solução dos problemas por meio de um sábio aconselhamento. Você tem buscado sábios conselhos? Alguém até diz assim: não, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? É que nem café. Mas nós vamos observar, irmãos, que a Bíblia vai sempre dando ênfase aos conselhos, e principalmente os sábios conselhos. Às vezes a gente quebra a cara porque a gente não pede conselho, a gente se acha tão grande ao ponto de dizer: eu não vou me rebaixar a pedir conselho para fulano de tal, para ciclano. Mas às vezes, por falta de um conselho, se perde uma guerra, por falta de um conselho se perde um casamento, por falta de um conselho perde-se filhos nas drogas, na vida pregressa desse mundo e tantas outras coisas. Então nós observamos que Deus levanta pessoas dentro da igreja, irmãos, experientes, sábias, com uma palavra de conselho, de sabedoria, para nos ajudar nas nossas demandas. É interessante que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais: palavra da ciência, palavra da sabedoria, discernimento de espírito, mas era uma igreja que não via entre eles pessoas capacitadas para ajudar a resolver os seus problemas. Tinham que ir para os tribunais de homens ímpios, de pessoas pecadoras. Versículo 5 ele diz assim: digo isso
para vergonha vossa, ou para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Então veja, irmãos, que Paulo, ele diz: eu digo isso para envergonhá-los. Paulo dá um choque de realidade na vida dos irmãos, quando ele diz assim: eu digo isso para envergonhá-los, porque era uma igreja que se gloriava. Os irmãos, observando nos estudos anteriores, era uma igreja que se achava sábia. Mas Paulo vai dizer: eu digo isso para vergonha. Se vocês dizem que vocês são sábios, e não tem ninguém que possa julgar a causa entre os irmãos, então, irmãos, podemos dizer assim: é para nossa vergonha quando nós levamos as nossas questões para o mundo. Se torna para vergonha não só nossa, mas da igreja. Quando a gente começa a levar as picuinhas da igreja, os problemas da igreja para outras pessoas, nós se tornamos o que, irmãos? Vamos dizer assim, escárnio das pessoas. Ela já diz assim: eu vou lá para aquela igreja, lá eu ouço que tem isso, tem aquilo, povo briga, povo é isso, é aquilo, eu não vou para lá. Então Paulo está dizendo: eu digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio? A atitude da igreja, irmãos, estava destruindo o seu testemunho. Quando a igreja, além de criar problemas, ainda o leva para fora das suas portas, expondo seus escândalos, feridas e nudez diante dos tribunais do mundo, traz opróbrio para si mesmo. Então, quando nós levamos, além de nós estarmos criando os problemas, nós estamos levando, e nós estamos fazendo com que a igreja, ela não vai ser bem vista. Como Jesus disse: se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então é isso que a igreja vai perdendo o seu testemunho, quando ela leva para fora as questões dela, do que acontece no meio dela. Então, o que acontece entre nós, o que deve ser feito, resolvido. Mas aí existe aquele problema que eu sempre digo: problema que eu tenho com fulano, eu vou falar para todo mundo, menos para fulano que eu tenho problema. Nunca vai ser resolvido, só vai aumentando e espalhando o problema, e às vezes levando outras pessoas a ficarem também com o problema com aquela pessoa. Glória a Deus. Eu conheci em um lugar, em uma igreja, pessoas que assim: olha, nós temos algumas pessoas que nós não gostamos, achamos que são pecadoras, não são dignas de estarem aqui. Então, se alguém tiver amizade com elas, com eles, não vai ser nosso amigo. Se for nosso amigo, tem que ser inimigo deles. E é isso, irmãos. Dentro da igreja não pode haver isso. Aí nós lembramos dos partidarismos. Cada um tem o seu partido, o seu grupo. Não, dentro da igreja tem conflitos, tem, mas tem a maneira de se solucionar, de se resolver. Problemas sempre existirão, mas Deus sempre vai mostrar a solução para os nossos problemas. Deus sempre vai guiar. Por isso Deus levanta pessoas para nos aconselhar, nos orientar. Então busque pessoas para lhe orientar. Então a igreja
Veja, Paulo diz que isso era uma vergonha para a igreja e roubava a sua autoridade espiritual. Irmão, observe, a gente tem um problema aqui na igreja e em tal área. Aí às vezes eu vou chegar em alguém e vou pregar para ela, vou dizer assim: olha, Jesus muda isso, Jesus transforma. Aí essa pessoa é conhecedora, porque alguém levou para ela e diz: mas lá na tua igreja tem pessoas desse jeito. Então esse evangelho que você está pregando, eu não acredito nele. Ele não me dá respaldo para que eu possa crer nele. Então por isso que a igreja, ela precisa resolver para que ela possa dizer ao mundo que Jesus muda pessoas, que Jesus transforma pessoas, que Jesus orienta as pessoas a resolver seus problemas. Jesus tem sempre um conselho para que nós resolvamos. Então observe, irmãos, versículo de número 6. Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Veja que Paulo, o que eu falei no início, não é que Paulo diz que não é para ir, quando necessário, quando pessoas não cristãs, mas é nesse ambiente de pessoas que não são crentes. Se você leva aquilo que está acontecendo para fora, eu até vendo alguns vídeos aí de uma igreja que os irmãos conhecem aqui perto de nós, né? E eu vendo um vídeo lá do pastor diante de um interrogatório de juízes, promotores, pessoas ali interrogando o pastor sobre as coisas da igreja, como o pastor procedia. E aí a gente fica pensando assim, irmãos, o que é que aquelas pessoas que não conhecem a Deus estão pensando da igreja? Quando um crente leva, vamos dizer assim, o próprio pastor da igreja no tribunal, expondo aquilo que é da igreja, como um exemplo, às vezes o pastor administra isso, aquilo, faz isso, aquilo, você expõe para o mundo, para pessoas que não são crentes, aquilo que é da igreja. Aí ela diz assim: que crentes são esses? Então é onde nós vemos que Paulo vai dizendo: ao invés de vocês levar para pessoas sábias dentro da igreja, vocês levam para o tribunal, para pessoas descrentes. Então será que não tem ninguém capaz de nos ajudar dentro da igreja? Às vezes, irmão, nós poderíamos evitar se nós soubéssemos pedir ajuda, se nós soubéssemos pedir conselhos, se nós soubéssemos pedir o auxílio de pessoas que possam nos ajudar. Então, atacar o irmão é atacar a si mesmo. Então, quando eu levo uma causa de um irmão, eu não estou atacando o irmão, eu estou atacando a mim mesmo. Quando você leva uma causa do seu esposo, né, ou da sua esposa, tem pessoas que falam para todo mundo, não está falando só do esposo, da esposa, está falando de si mesmo, porque a Bíblia diz que são um só, são um corpo, são uma só carne. Então você não está levando a sua esposa, você está levando vocês dois, expondo vocês dois. Quando eu digo isso, no sentido de você levar, espalhar os problemas.
Então, quando nós levamos um problema do nosso irmão, com o nosso irmão, nós não estamos levando ele, nós não estamos atacando simplesmente ele, nós estamos atacando o nosso irmão, o corpo. Porque se nós ferimos uma unha, nós ferimos e machucamos todo o corpo. Então, quando o irmão leva outro perante o tribunal dos incrédulos, ele está destruindo a si mesmo, porque ele está destruindo a imagem da igreja, do corpo de Cristo. Ele está destruindo o que Cristo edificou. Vocês lembram que Paulo diz: cuidado para nós, como nós edificamos. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então nós precisamos ter cuidado. Isso é um ato suicida do ponto de vista da comunhão cristã. Quando nós fazemos isso, nós estamos matando a comunhão. Versículo 7, Paulo diz assim: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Observe, irmão, só em existir demandas, problemas, rixas, brigas entre nós, isso já é uma completa derrota. Então, ir a juízo contra o irmão é incorrer em completa derrota, seja qual for o resultado do processo. Aí eu levei o irmão fulano lá no juiz, e o juiz me deu favorável. Você pode ter ganhado a causa ali, mas você perdeu. A igreja perdeu, o testemunho da igreja perdeu. Porque o mundo olha para a igreja. Jesus disse: vocês serão conhecidos não pelos milagres, não pelas maravilhas, não pelos grandes templos. Vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo amor, como vocês vivem, a coinonia, a comunhão, o amor uns para com os outros. É isso, irmãos, que o mundo vê. Pode parecer pequeno, mas eu lembro que a minha avó, ela não é crente, mas ela dizia assim: se um dia eu fosse, eu queria ser da igreja Assembleia de Deus. E ela dizia por quê? Porque lá os irmãos, quando alguém está passando alguma necessidade, a igreja, os irmãos se reúnem e ajudam uns aos outros. Isso chamava a atenção dela, porque é o amor demonstrado em ação, socorro para com os necessitados. Então o mundo, ele olha para a igreja e quer ver o amor, mas se eles olham e vê só contenda, briga, rixa entre os cristãos, a igreja está perdendo o seu testemunho, está trazendo dano para o corpo de Cristo. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo é que quando surgem problemas entre nós, e quando ele não é resolvido à luz da Bíblia, houve um problema, qual é a solução? Perdão, reconciliação. Quando há problemas, o Senhor sempre nos orienta como nós vamos proceder. Mas se nós falhamos nisso, se a igreja falha em resolver os seus problemas à luz da Bíblia, a igreja está sendo derrotada. O mundo está vendo a igreja com outros olhos. Ela não está contemplando na igreja um povo que, por mais que sejam imperfeitos, mas estão vivendo a comunhão de Cristo. Pelo contrário, é um povo que estão se devorando uns aos outros. Então, quando Paulo adverte, só existir entre vós demanda, já é uma completa derrota, irmãos. Paulo está dizendo assim: meus irmãos,
Nós não podemos criar esse espaço aqui. O ambiente da igreja não pode ter esse espaço de maturidade espiritual, a ponto de nós vivermos brigando uns com os outros, ficar batendo a cabeça uns com os outros, abrindo feridas, machucando uns aos outros. A igreja não é esse ambiente, irmãos. A igreja é o lugar de pessoas que chegam feridas e são saradas. A igreja é o lugar de vir pessoas defeituosas e o oleiro vai moldando as suas vidas. O carpinteiro vai tirando as envergaduras e vai colocando ali plano. A postura de uma vida cristã madura é evitar as contendas ao máximo. Veja, irmãos, Paulo diz assim: enquanto estiver em vós, o quanto depender de vós, tende paz com todos. Esse é o dever nosso, ter paz. Nós temos o príncipe da paz, Jesus, e ele traz a sua paz para nós, e agora nós levamos essa paz, nós compartilhamos essa paz. Nós não somos de contenda, de brigas. Nós devemos levar a paz aonde nós chegarmos, levar a paz igual, irmãos. Então veja que a postura de uma vida cristã madura é evitar contendas a qualquer custo. Evite. Se você sabe que algo vai causar, evite. Se você sabe que algo que você faz vai causar, evite. É o amor cristão, é aquilo que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Às vezes para mim é lícito, mas se eu comer carne, vai desanimar, vai desviar meu irmão. Eu não vou comer, só por causa do amor para com ele, para que ele não se desvie. Aí na parte B, versículo 7, Paulo diz assim: porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Irmãos, essa proposta de Paulo aqui, acho que nenhum de nós quer. A proposta de Paulo não está focada no direito e na justiça. Talvez nós seremos assim: eu quero que seja feita justiça, eu quero meus direitos. Mas a proposta de Paulo, quando ele diz: porque não preferem sofrer o dano, a injustiça, o prejuízo, Paulo está dizendo assim: em vez de vocês requererem direito e justiça, exercitem o perdão, exercitem a misericórdia, exercitem o deixar para lá. Irmãos, tem coisas que nós poderíamos evitar, mas a gente não deixa passar nada. Se olhou para mim com uma carinha diferente, pois nós vamos brigar. Pisou no calcanhar, irmão, tem coisas que a gente releva, tem coisas que a gente deixa para lá, por causa da comunhão, por causa do amor, a gente perdoa, a gente deixa para lá. Paulo diz que sofrer o dano é melhor do que ganhar uma causa e envergonhar o nome do Evangelho. Que adianta nós ganharmos as questões entre os irmãos e envergonhar o Evangelho? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Nós não gostamos dessa proposta. O alerta de Paulo aqui, irmãos, é cuidado com os seus direitos. Você conhece aquele tipo de gente que diz assim: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Pode passar por cima do meu cadáver, mas os meus direitos temos que entender. Eu vou até não sei aonde atrás dos meus direitos.
Já imaginou, irmão, se Jesus fosse atrás dos direitos dele? Ele não tinha nem vindo a essa terra. Tem coisas que a gente pode deixar para lá, irmãos, para que nós possamos viver em paz. Dá aqui o exemplo dos casais, né? Às vezes a mulher fez a comida um pouco salgada, mas não é de costume, mas ela fez uma vez. Mulher, tu não sabe fazer comida salgada, isso e aquilo e aquilo. Aí às vezes há um problema que você poderia evitar, mas você não deixa passar nada. Então a gente vai observando, irmãos, que tem coisa que você pode abrir mão para ter comunhão, para ter paz. É melhor você ter paz do que você ter teus direitos. Que adianta às vezes você ter direito e às vezes viver intrigado com as pessoas? Não adianta. E eu vou dar aqui o exemplo de algumas pessoas que abriram mão dos seus direitos. Você lembra de Abraão? Abraão era o líder que estava indo para Deus, falou com Abraão, mandou ele ir para a terra a qual o Senhor mostraria para ele. Ló foi com ele, mas chegou um momento que os pastores de Abraão e de Ló estavam brigando, e Abraão disse: não dá para esse negócio aqui entre nós, somos família. Então, se tu for Ló para a direita, eu vou para a esquerda. Observe que Abraão poderia escolher, ele era o líder, mas ele disse: não, se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão deixou que Ló escolhesse visivelmente o melhor lugar, as campinas ali, né, de Sodoma e Gomorra. Aí ele viu aquelas campinas vermelhas, para lá que eu vou. E Abraão vai para outro rumo. Mas a bênção estava com Abraão. A gente sabe o que aconteceu com Ló, Sodoma e Gomorra. Porém, nós observamos também Davi. Davi foi ungido rei. Saul tentou matar ele várias vezes, e Davi teve a oportunidade de matar Saul. Quando ele teve, ele diz: não tocarei no ungido do Senhor. Mas Saul não queria matar Davi. O que é que Jesus nos ensinou, irmão? Se alguém te leva a caminhar uma milha, vai 2 com ele. Jesus vai dizendo: se alguém, vamos dizer assim, te pede a tua capa, dá a túnica também, dá tudo para ele. Por quê? Porque às vezes é melhor você abrir mão do que você viver em contenda, em problemas. Então, o que puder, o que você puder fazer, é o que Paulo está dizendo: faça para viver em paz. Aí o versículo de número 8, Paulo diz: em vez disso, vocês causam dano, prejuízo, e isso contra os irmãos. Então, em vez de os irmãos estarem sofrendo dano, eles mesmos causavam dano. Era eles mesmos que causavam uns aos outros. Era eles mesmos que estavam prejudicando uns aos outros. Eles mesmos que estavam sendo injustos uns com os outros. E o que Paulo vai dizer, irmãos, aqui no versículo 9, Paulo lembra eles: olha, vocês não sabem, novamente, Paulo faz a expressão, vocês não sabem, não é que eles não sabiam, Paulo estava lembrando, vocês não sabem, vocês sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo: vocês estão causando danos aos outros, vocês estão sendo injustos uns com os outros. Então vocês não sabem que essas pessoas não herdarão o reino de Deus.
Então Paulo lembra eles, aí ele diz: não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos, ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Paulo está falando para os irmãos, para os crentes de Corinto. Paulo está dizendo: olha, essas pessoas aqui não herdarão o reino de Deus. Então vocês precisam ter cuidado para vocês não viverem de forma que vocês serão privados do reino de Deus. Se perguntar: você sabe quem vai e quem não vai para o céu? Nós sabemos, não é que eu digo assim: fulano de tal vai, fulano de tal não vai. Não é isso, é o que a Bíblia diz: quem essas coisas praticam não herdarão. É o que Deus está dizendo na sua palavra. Então nós vamos observar aqui, irmãos, para concluirmos, versículo 11, ele diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados. Então o que Paulo está dizendo: vocês foram isso aí, mas hoje vocês são diferentes. Hoje vocês são santos, vocês são justificados. Vocês não podem mais andar como vocês andavam antes, porque hoje vocês são santos. Jesus já lavou, comprou vocês e agora vocês são dele. Então outrora, irmãos, outro tempo a gente foi essas coisas. Uns foi ladrão, outros foi beberrão, alcoólatras, drogados, injustos, mentirosos. Mas hoje nós somos servos do Altíssimo. Adoramos, como disse o nosso irmão, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que andam de cabeça erguida e não temem o que as pessoas vão dizer, porque elas olham para nós, podem até blasfemar, injuriar, mentirem, mas a nossa vida é de acordo com o que diz as Sagradas Escrituras. Então que no nome de Jesus nós possamos olhar para a igreja de Corinto e não seguir os seus exemplos, mas lembrarmos: tem algum problema? Vou procurar alguém que possa me ajudar, vou procurar alguém que possa me aconselhar, sempre lembrando: entre os irmãos da fé, que compartilham os mesmos princípios. Amém?